do Grupo Mulheres do Brasil, que é uma entidade suprapartidária que hoje conta com mais de 80 mulheres em mais de 100 cidades no Brasil e no mundo. Somos um grupo muito plural que reúne mulheres de diferentes espectros sociais. Atuamos em diferentes áreas para fomentar a adoção de políticas afirmativas e eliminar as desigualdades de gênero, raça e condição social. Esse debate e lives é a ação do Comitê de Cultura daqui do Núcleo de São Paulo. Eu sou Valéria Copelli Cassiolato e eu organizo toda essa parte das lives, esse GT. E hoje nós vamos ter a presença da Adriana Barbosa e da Mônica Carvalho. E vamos falar um pouquinho do currículo da a Mônica. É nossa colega do comitê, é psicóloga, empresária, graduada em psicologia e pós-graduada em gestão de recursos humanos pela Universidade Federal de Minas Gerais, sócia da Movidaria, consultoria de educação corporativa e experiências da aprendizagem. E atuou por 20 anos nesse mercado, trabalhando para grandes empresas. Em 2019, decide dar um novo rumo para sua vida e abre a Livraria da Tarde, um sonho antigo que foi transformado em realidade. Um espaço repleto de livro, afeto e diálogo. E a gente vai ter hoje, a Adriana vai falar com a gente um pouquinho sobre a Feira Preta. A Adriana Barbosa, ela é formada em gestão de eventos com especialização em gestão cultural, pelo Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura, Comunicação da Universidade de São Paulo. Criadora e CEO do Instituto Feira Preta, é responsável por diversas iniciativas de apoio a empreendedores negros, como a Festival Feira Preta, que é a maior feira de cultura negra da América Latina. O Afrolab e o Preta Ruby, são espaços de fomento e criatividade com as tendências pretas, né? E, além disso, a Adriana está publicando um livro e no final dessa nossa live a gente vai estar sorteando. Se puder mostrar aí, Mônica, por favor. As participantes aqui vão ganhar um livro no sorteio. É o Preta Então, uma grande... autografado, viu? Autografado, muito bom, que lindo. Então, é um prazer tê-las conosco. A Mônica, está com a palavra, por favor. Obrigada. Boa noite. Estou super feliz de estar aqui hoje, recebendo a Adriana Barbosa, que é uma pessoa que eu conheci num TEDx que eu fui assistir lá, acho que em 2017, 2018, alguma coisa assim. A Adriana depois me relembra a data, que eu não lembro direito. E fiquei muito encantada com a história da Adriana. E esse ano eu soube que ela ia lançar o livro e em conversas com a Gabi, em conversas com a editora, que é a HarperCollins, eu falei, que legal, eu sou muito fã do trabalho da Adriana. E aí a pessoa que nos atende falou, vou conversar com a Adriana, quem sabe ela vem aqui, a gente faz uma ação aqui na Livraria da Tarde. E aí eu tive esse prazer de conhecer a Adriana pessoalmente e a convidei para estar aqui com a gente, porque eu achei que tinha tudo a ver, né? O nosso grupo Mulheres do Brasil, o trabalho que a Adriana faz, que ela também já esteve aí no Grupo Mulheres do Brasil, também já atuou como voluntária, e o lançamento do livro, né? Porque no nosso Comitê de Cultura a gente trabalha muito a questão da literatura. Então, eu achei que tinha um casamento bacana. Então, eu quero dar as boas-vindas para a Adriana aqui no nosso comitê e agradecer muito ela ter topado fazer essa conversa aqui. Eu estou super honrada de ter você aqui, Adriana. Bem-vinda. Ai, Mônica, eu que agradeço essa possibilidade. Boa noite, meninas. Agradeço, né, ao Comitê de Cultura, ao MDB. De fato, eu fiz, né, lá no início, já faz um tempinho, eu fui mais ativa dentro do Comitê de Igualdade Racial e eu estou muito feliz por a gente fazer essa conversa, essa prosa.
É isso, vai ser uma prosa mesmo, porque eu não sou jornalista, né? Então eu não sei fazer entrevista, vai ser mais um bate-papo aqui. Adoro, eu prefiro os É isso. bate-papos. Então eu vou começar, Adriana, pedindo para você contar um pouco da sua história familiar, porque o livro da Adriana, gente, ele tem até esse subtítulo aqui: Como a resistência e a ancestralidade me ajudaram a criar o maior evento de cultura negra da América Latina. Quando eu li o livro, né, Adriana, me marcou muito assim a sua história familiar, né? E Uhum, é uma história familiar de muita potência feminina. É claro que uhum. tem também os homens, né, que passaram pela sua família, claro, mas assim fica muito clara a importância, né, da sua bisavó, da sua avó, que aliás eu fiquei morrendo de inveja porque eu não tive bisavó viva, então eu Uhum. não convivi com a minha bisavó, mas com as minhas bisavós, né? Eu conheci uma delas, que era a avó do meu pai, mas ela faleceu quando eu tinha, sei lá, uns 6 anos, então eu tenho uma vaga memória. E eu achei muito bonita, assim, toda essa trajetória que você traz no livro. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, porque eu acho que isso é muito rico. Ah, tá bom. De fato, assim, o livro ele traz essa perspectiva passado, presente e futuro, né? Olhando não só a história da feira, a minha história, mas a questão das relações raciais, né? Da questão racial no Brasil. E o ponto de partida tem a ver, de fato, com a minha história, a história da minha família. Eu venho de uma família de matriarcado, né? Eu digo de matriarcado não que não tivessem homens, tem homens, mas quem deu o tom, né, do que dessa construção familiar foram mulheres negras. Então são várias gerações de mulheres negras. Eu sou a quarta geração e eu tive uma filha, menina, né, uma garota, e ela é a quinta geração. E essa questão do matriarcado, eu fui entender muito para frente, né? O que representava essa questão de ser educada por mulheres, essa questão de ser feminina e ter mulheres como chefes de família, né? Tem o histórico da população negra no Brasil, que é a questão das mulheres negras como chefes, né? Chefes de família. Quando pega os dados econômicos e fala quem chefia os lares, né, na classe, classe CD são mulheres negras. Isso faz parte da minha história. A minha bisavó e a minha avó são de Barretos, quer dizer, minha bisavó já faleceu, mas ela veio para São Paulo para trabalhar, minha avó também, minha avó veio aos 12 anos de idade, e o ponto de partida né, profissionalmente como empregadas domésticas, né? E eram elas que sustentavam a nossa família. E eu me lembro muito do processo de escassez, né, na nossa família de recurso financeiro. E a minha bisavó, ela sempre criava alguma coisa para ajudar no complemento de renda. E o que eu trago na história do livro tem a ver com empreendedorismo, né? O que a gente hoje vê de empreendedorismo. Eu gosto de trazer a história da minha avó, porque ela talvez seja o que é o empreendedorismo real, né? O Brasil tem um histórico de empreendedorismo, sobretudo liderado por mulheres, mas é um empreendedorismo, né, sobretudo ligado à necessidade, sabe? Quando você olha mais, principalmente agora em função da pandemia, com alto índice de desemprego, quando você vai olhar a característica do empreendedorismo, a grande maioria é formado micro e pequenos empreendedores, e minha avó era um pouco disso, assim. Então, ela começava com a coxinha, depois ela vendia marmitex, coisas ligadas à alimentação, à comida, e era esse tipo de necessidade, de civirologia que ajudava no sustento da minha casa. E com isso foi contribuindo para a minha educação, para as relações, a visão de. Ela era muito astuta, porque ela apesar de ser semi-analfabeta, de não entender nada, se falasse para ela, a senhora é empreendedora, ela falou, que palavra é essa? O que é empreendedorismo, né? Ela não ter frequentado nenhuma escola de negócio, ela tinha uma visão muito, eu digo, genuína, né, em relação à gestão. Então, ela liderava a equipe era eu, minha mãe, minha avó, todo mundo que se envolvia, desde fechar a marmita, entregar, fazer a entrega, ou anotar o pedido, até uma visão de como precificar, né? Ah, olha aí quanto está vendendo e vamos manter o preço de quanto está vendendo, e a gente coloca R$ 1 ou R$ 2 mais barato para as pessoas, né? Ela queria falar de competitividade, as estratégias de comunicação que ela criava, ela tinha uma visão muito estratégica, astuta,
mas com baixo conhecimento e com baixa escolaridade. Isso é muito característica do empreendedorismo brasileiro, do empreendedorismo real. E quando eu fui trabalhar, né, eu trabalhei no mercado de trabalho, no processo de mercado de trabalho formal, mas quando eu me vi desempregada, eu recorri a essa forma da minha avó de sobrevivência, que era, bom, que eu tenho em mãos, né? Tô desempregado, que eu tenho em mãos. Ela, no caso dela, ela tinha um peito de frango para fazer as coxinhas. O que ela sabia fazer? Cozinha, né? Cozinheira. E a primeira rede de clientes dela eram os vizinhos, as famílias, as pessoas mais próximas. E quando eu estava desempregada, eu comecei a vender o que eu tinha, eram minhas roupas, meus acessórios. Eu gostava muito de moda, então eu efetivamente peguei minhas roupas e fui para a rua, né? Montei um brechó e comecei a vender minhas roupas em feiras e mercados alternativos. E minha primeira base de relacionamento eram as pessoas que eu conhecia. Eu gostava muito de festas, de balada, e era essa galera aí, para essa galera que eu vendia minhas roupas. Então, hoje o que eu entendo de empreendedorismo tem uma coisa de requinte, né, dessas coisas é, mais profundas do que a gente chama de empreendedorismo hoje, mas eu não posso considerar esse empreendedorismo se eu não beber na fonte da história da minha família, da história da minha bisavó, entendeu? Sim, e às vezes a gente acha que o empreendedorismo, na teoria, ele, né, ele é mais importante, mas eu acho que o empreendedorismo ele é muito mais do que a teoria, é a prática empreendedora, né? São as características empreendedoras. Eu lendo o seu livro, eu me identifiquei com vários comportamentos seus, assim, sabe? Eu como empreendedora também. Então, você fala muito da sua insistência, né, para que a Feira Preta acontecesse. Uhum. Mesmo com tudo dando errado, mesmo com um monte de coisa acontecendo, com as dívidas, e você insistiu, né? E eu pensei assim, gente, eu sou tão assim, eu brinco, né, que o meu sobrenome é persistência. Eu não tenho problema nenhum de levar não na cara. Eu vou lá e insisto de novo, não quero nem saber. Eu falo, a pessoa vai, não sei o que, não vai dar. Tá bom, não vai dar. Aí eu vou lá, daí volto. E eu me identifiquei, porque eu acho que tem isso, assim. Eu também não fiz uma faculdade de administração para poder saber o que é empreendedorismo, mas tem coisas que são. é, é, que eu acho que tem a ver com as coisas que a gente aprendeu com quem já foi lá atrás empreendedor. O meu pai, ele era sorveteiro, ele era dono de uma sorveteria. Então, Uhum. ele teve uma sorveteria por 20 anos, né? Uhum. Depois faliu, quebrou. Mas, quer dizer, durante 20 anos ele teve bastante sucesso. Então, eu me identifiquei um pouco aí com essa história sua, com essas características que você tem. Eu vou, então, pedir para você trazer, tentando aqui juntar, reunir duas perguntas que eu tinha feito para você contar um pouco da história da Feira Preta, que é longa, né? Então, você tentar resumir, colocando aí os pontos fortes, digamos assim, né? Dos seus aprendizados e contando para a gente um ou outro fracasso, porque eu até gravei um vídeo recentemente para minha outra empresa, que é a Movidaria, falando disso, né? Assim, todo empreendedor que se preze viveu e aprendeu com os fracassos, né? Porque não tem um empreendedor que teve sucesso da primeira vez, né? Ele Uhum. sempre teve mais de um, inclusive, fracasso para poder ter algum sucesso mais para frente. Então, eu queria que você contasse para a gente, porque eu acho que é legal as pessoas conhecerem aí um pouquinho da história da Feira Preta. Então, eu quando comecei a fazer essa história de me virar, né, dessa estratégia da civirologia, vendendo minhas roupas em feiras e mercados alternativos, eu comecei a observar muito, no final da década de 90, início dos anos 2000, tinha uma efervescência grande no bairro da Vila Madalena pelas casas noturnas. Eu era baladeira, adorava frequentar as festas e era naquela região que eu participava de feiras e mercados alternativos. E olhando, né, o processo dessas casas noturnas de uma frequência muito grande de jovens negros que se deslocavam de diversas regiões para ouvir, para consumir aquela cultura, os DJs, banda, técnicos de som, holds, toda a cadeia de produção, normalmente era uma cadeia de produção negra, uma mão de obra negra para essa indústria do entretenimento. No entanto, me intrigava muito de saber que era muito difícil. Eu, pelo menos, nunca vi até na ocasião
os donos das casas noturnas serem pessoas negras. Então, a gente estava no processo da produção de conteúdo, da produção executiva, no consumo, em sua maioria, mas no final das contas, quem se beneficiava, né, a maior geração de riqueza ia para a mão dos donos e não eram pessoas negras. Isso me intrigava muito. E foi aí que, até participando de uma feira, que foi o que a gente chamava de Arraiá da Vila, que eu tive um preju, teve um arrastão, eu fui levar minhas coisas para vender, eu tinha comprado umas roupas do Exército da Salvação e fui vender nesse Arraiá da Vila. Teve um arrastão, e aí voltando para casa, eu comentando com uma outra amiga que era expositora junto comigo, né, era minha dupla da civirologia, eu falei, por que que a gente não criar algo nosso, né, uma feira que a gente pudesse trazer esse potencial criativo, inventivo da população negra, né? As artes, a forma de empreender, a gastronomia, a poesia. E aí a gente falou, faz sentido. E nessa conversa, voltando para casa, desse fracasso aí, foi que a gente decidiu fazer a Feira Preta. A gente começou pequenininho na Praça Benedito Calixto, no início foi rodando lá as outras feiras e perguntando como é que fazia, porque ela era da área de cinema, produtora de casting, e eu vinha da área de gravadora, trabalhei em rádio, emissora de rádio, gravadora e produtora de TV. Então não tinha a mínima noção como era construir um evento, né? O que era necessário. E aí, conversando com os outros organizadores de feira, que eu fui descobrindo minimamente como é que fazia, até que a gente bate na porta da prefeitura, que na época, né, era até a gestão da Marta Suplicy, a prefeitura tinha uma coordenadoria, que chamava Coordenadoria Especial dos Assuntos da População Negra. Foi acho que, nem sei se foi criado na época da Marta ou da Erundina, mas era uma coordenadoria específica que pensava a questão racial na cidade de São Paulo. E eles toparam apoiar a Feira Preta. Então a feira surge com muita vontade nossa, com R$ 0 no bolso. A gente foi conversando, convencendo as pessoas de que, puxa, já pensou se, né, pudesse ter uma feira e com essa infraestrutura mais pesada da prefeitura. E eu lembro na época que eu e essa minha amiga, a gente fez um papelzinho muito simples lá no Word e ia nas feiras de rua para captar empreendedores, né, para mobilizar empreendedores. Então, Feira da República, Trianon, é, nossa, todas as feiras que Bexiga, todas as feiras que tinha de rua, a gente bateu perna para fazer essa curadoria, para falar com os empreendedores e trazer essa produção para a Feira Preta. E na época, a Unilever estava lançando o primeiro produto segmentado no Brasil, era a primeira multinacional a pensar numa segmentação em relação ao consumo da população negra, que foi aquele sabonete Lux Pérola Negra. Nem sei se vocês lembram, mas era a Isabel Filardes na campanha de comunicação, o primeiro produto segmentado. E aí a gente bateu na porta da Unilever, né? Vocês estão criando um sabonete, né, para pele negra, a gente tem a Feira Preta. E aí ela falou assim: mas vocês já fizeram isso antes? Eu falei, não, mas tipo, vocês já venderam sabonete para a população negra antes? Não, eu falei, então a gente vai aprender junto como é que faz, né? Vocês a entender quem é esse público e a gente a se relacionar com uma grande marca. Na época ela não investiu muito dinheiro, foi pouquinho, mas o fato da Unilever ter entrado ampliou a possibilidade de negociar com outras marcas e a gente executar a feira, né? Com o tempo, a feira foi se desenvolvendo. Nesse primeiro ano, a gente levou 7.000 pessoas na Praça Benedito Calixto. Esse público foi crescendo a cada ano, a ponto da gente mobilizar caravanas do interior de São Paulo, Rio de Janeiro e de outros estados para vir para a Feira Preta, até quando a gente chega no AMB. Aí a feira deixa de ser feira de rua para ser feira de pavilhão. E nesse processo, né, a Mônica traz entre altos e baixos, fracassos e muitas coisas, muito entendimento, né, educação, porque com o tempo eu fui entendendo que empreender não era só o tino, né, e essa vontade do empreender, mas também considerar que é uma ciência no empreendedorismo, né, desde uma gestão financeira até uma estratégia de comunicação, negociação, definir mercado, público. Com o tempo eu fui me educando, eu fui participando de cursos, processos de aceleração, de incubação, até que a feira se transforma na maior feira negra da América Latina. Mas esse ano completa 20 anos. Nessa trajetória, muitas descobertas. Primeiro, imagine que há 20 anos, hoje a questão racial ela é pauta, né? Tá na discussão. Mas imagine falar da questão racial há 20 anos atrás. Né? Pensar em segmentação de mercado, pensar em consumo, pensar em publicidade para a população negra. E foi uma proposta de vanguarda na ocasião, porque a gente chegava para as empresas, para as pessoas, falava, nossa, mas uma feira preta, questão e falavam, não, mas questão racial não, muda o nome, bota feira étnica. Eu falei, não, cara,
eu não vou mudar para Feira Etting, ela vai se chamar Feira Preta. Então teve, acho que uma primeira dificuldade foi do entendimento que era possível pensar na questão racial numa perspectiva mercadológica, numa perspectiva econômica. O segundo era o não o nosso a nossa baixa educação em relação a empreendedorismo. O que que é empreender, né? E o terceiro tem a ver com essa questão da sustentabilidade financeira. Como com o tempo a gente foi descobrindo que não era só um evento onde as pessoas iam para lá para vender, era um movimento emancipatório, de autoestima, porque as pessoas, muitas pessoas se descobriram negras na Feira Preta. A questão de pensar em produtos para atender uma demanda de consumo para a população preta, que isso viralizou, né? O fato da gente ter recebido caravanas de outros estados fez com que essas pessoas voltassem para suas cidades e pensassem em negócios com essa questão do engajamento racial. Mas, apesar do altos e baixos, a feira tem construído uma vida importante, uma trajetória importante dentro da pauta do movimento negro, nessa perspectiva de desenvolvimento econômico. Não, é genial, assim, eu acho que o impacto, né, que você causa é muito grande, assim, você, inclusive, no livro você relata quando você vai levar o espírito, né, e a ideia da Feira Preta para o Maranhão, né, e foi logo quando você teve a Clara, né, Uhum. e também essa parte, digamos assim, mexeu muito comigo, né? Eu não tenho filhos, mas eu fiquei pensando, nossa, que dilema, né? Porque uma oportunidade dessas, de levar essa ideia tão genial para um lugar tão distante, né? E eu sempre penso assim, porque a gente está aqui numa bolha, né? Que é São Paulo, Sudeste, onde tudo acaba ganhando uma dimensão muito legal. Então, quando eu li que você estava indo para o Maranhão, eu falei, nossa, o Maranhão para mim parece uma coisa tão distante, parece tão outro Brasil, né? Mas que genial assim te convidarem para levar essa mesma ideia para lá, para você construir. Daí queria te ouvir um pouco assim dessa experiência também, né? Como é essa experiência da Feira Preta ganhar o Brasil, assim, né? E fiquei me perguntando se também não ganhou outros países, né? Já que ela tem a sua dimensão de ser a maior feira da América Latina, né? Então, de cultura Não, negra. foi uma experiência muito. Talvez uma das maiores experiências essa questão do Maranhão, porque quem me levou foi uma secretária de Igualdade Racial do governo do estado. E ela é uma senhora, hoje ela deve ter, sei lá, 80, quase 90 anos. E ela me viu numa palestra e eu falava sobre economia criativa, sobre os processos criativos. Ela falou assim: Nossa, que inovador isso, né, minha filha? Eu vou te levar para o Maranhão. Isso ficou na minha cabeça. E depois de um tempo ela falou assim: olha aqui, minha filha, eu consegui aqui um convênio aqui com o Estado, com o governo federal, e a gente vai fazer a Feira Preta no Maranhão. Então a gente vai começar a construir. Você não vai trazer o que você faz lá em São Paulo. A gente vai vir para cá e vamos sentar com a comunidade, vamos ouvir a comunidade para fazer o que faz sentido para a comunidade do Maranhão. E aí a gente faz uma feira. Ah, já vou tomar. Tá bom, filha. Aí a gente faz uma feira pensando na cadeia produtiva do reggae, porque lá o reggae é muito forte, né? Principalmente é, para as classes CDEs lá do Maranhão. O reggae tem uma questão muito forte da música, da confecção dos instrumentos, das roupas, da cenografia, né, dos festivais de reggae, das radiolas. Então foi um momento importante. A gente começa em vários workshops e trazer as pessoas para uma escuta qualificada. Desse workshop sai o movimento das transistas, elas criam um coletivo de transistas, criam um coletivo de empreendedores da cadeia produtiva do reggae. Muitas coisas foram acontecendo até chegar exatamente no festival. Acho que foram 3 anos de preparação, no sentido de preparar a comunidade, o entorno, o entendimento do empreendedorismo até chegar nessa parte de execução de uma feira, né? E quando efetivamente isso aconteceu, minha filha tinha nascido, ela fazia 6 meses, eu ainda tinha muito leite no peito e eu me lembro de ter ido para lá com muito leite e muitas dores, muitas febres e muito sofrimento, por ao mesmo tempo ser uma oportunidade, né, eu estava numa época super ruim de grana,
a possibilidade dela ter me convidado, ela pagava a minha consultoria. Então não era uma possibilidade de falar, não, eu não posso, não, porque eu preciso dar leite para minha filha. Eu tenho muito leite, mas eu preciso dar comida para minha filha. Foi uma experiência extremamente enriquecedora. Depois disso, a gente fez muitas coisas lá no Maranhão, tem feito ainda. E com essa trajetória da Feira Preta, hoje não é só a Feira Preta, a feira é uma das etapas daquilo que a gente tem. A gente tem uma plataforma que chama Preta Hub. Na Preta Hub a gente tem pelo menos 8 programas, né? E programas que têm uma visão sistêmica, que é pensar como é que a gente apoia o empreendedor a criar, a produzir, a comunicar essa produção e colocar esse produto para comercialização. E nisso a gente tem programas de formação, tem apoio de crédito para empreendedores. A gente desenvolve pesquisas para influenciar em políticas públicas, influenciar as empresas a trabalhar com o tema pela ótica do investimento social privado. Enfim, a gente tem feito muitas coisas e a feira é parte de, né? Como ela acontece no final do ano, a gente fala que é a concretização daquilo que foi trabalhado o ano inteiro. Hoje o Instituto Feira Preta ele trabalha numa perspectiva de plano anual. Além dos programas, a gente tem 2 espaços físicos, um em São Paulo, que é a Casa Preta Hub, que em função da pandemia a gente transformou esse espaço numa casa de produção de conteúdo, né, ligado à transformação digital, e lá tem estúdio de podcast, estúdio de vídeo, tem loja colaborativa para os empreendedores, espaço de gastronomia também para que os empreendedores em algum momento possam utilizar. Enfim, é um espaço onde a gente converge esses empreendedores que querem passar pelo processo do letramento digital, pela educação empreendedora e que também é um espaço físico para eles poderem criar. Além de São Paulo, a gente está abrindo ela agora em junho, esse mesmo formato na região do Recôncavo da Bahia. E a feira já aconteceu no Rio de Janeiro, em outros lugares, e através de um dos programas da Preta Hub, que é o Afrolab, a gente tem chegado em outros países. A gente aplicou o programa de aceleração AfroHub no ano passado na Bolívia, agora na semana que vem África do Sul e daqui uns 2 meses na Colômbia. A gente tem dialogado assim numa perspectiva global de levar a tecnologia que a gente construiu, porque a gente parou para desenvolver uma tecnologia ligada ao empreendedorismo negro, especificamente conectado com a população negra, né? Com as especificidades, com os recortes, com várias questões ligadas à população negra no Brasil. Não, muito legal, Adriana. Nossa, eu fiquei muito impressionada assim, com tudo que você está trazendo, né? Porque a gente às vezes não tem essa visão, né, de como que você conseguiu reunir e transformar, né, essa população. E eu imagino que agora, com a pandemia, a demanda cresce ainda mais, né, assim, de essa coisa de crescer o empreendedorismo pela necessidade. E a gente é muito criativo, né? O brasileiro é um povo que é muito criativo, assim. Então, eu acho que também a gente tem uma capacidade de se reinventar muito. Claro que, infelizmente, falta recurso, né? Falta apoio governamental. Então, é legal saber que uma entidade como o Preta Hub está aqui para, de alguma forma, apoiar e ser, né, esse ponto de apoio e de fomento, né, a esse empreendedorismo, porque não sei se foi uma entrevista sua mesmo que eu li, mas em algum lugar eu estava lendo assim, nesse momento de pandemia, as pessoas elas ficam inclusive sem crédito, né, porque elas ficaram desempregadas, então elas param de pagar as contas, elas começam a ficar sem nome limpo na praça, então elas deixam de ter o crédito, elas deixam. Então, quando você tem um espaço que você, né, acolhe pessoas que estão empreendendo, eu fiquei me lembrando muito de um trabalho que a minha consultoria fez há muitos anos atrás na área de microcrédito do falecido Banco Real, que infelizmente, né, foi pelos ares. Se E eu era um puder super case, né? O Banco Real era uma referência no microcrédito Era no uma Brasil. referência em microcrédito, é. E a minha consultoria fez um trabalho de formação dos supervisores de microcrédito. E a gente foi, né, acompanhar muitos desses supervisores que subiam os morros, que iam para as comunidades para poder oferecer, né, esse recurso como suporte, apoio. E, na sua grande maioria, eram mulheres, né?
nas suas casas, que faziam, eram ateliês de artesanato, coxinha, né? Venda de coxinha, como a sua bisavó, mulheres que sustentavam famílias inteiras, né? Que tinham ali com elas morando filhos, filhas, netos, etc. E eu fico imaginando agora, nesse momento, o quanto que essa população está precisando mais ainda de um apoio, de um suporte, né? Porque vai perdendo crédito, vai perdendo tudo, e aí faz o quê, né? Então, como é que essa população é assistida de alguma forma, né? É legal conhecer iniciativas como a sua. Eu até esses dias eu estava falando com um empreendedor que vendia muito na Feira Preta e ele me falando, ah, Adriana, a gente vai fechar. Eu falo, putz, mas vamos pensar, né, numa estratégia. Infelizmente, muitos empreendedores que compartilharam da nossa rede, alguns não conseguiram aguentar, né, esse momento que a gente está vivendo da pandemia, porque tem muitas questões envolvidas principalmente com micro, né, microempreendedores, pequenos empreendedores, e aí depois eu faço até um recorte racial. Tem essa questão da grande maioria são pequenos negócios, né? E o Brasil tem um histórico de acesso a crédito para a população negra muito difícil, né? Agora que os bancos têm falado, têm desejado, têm feito essa questão de entender as especificidades da população negra em relação ao acesso a crédito. A gente tem uma outra questão também, que é a falta do acesso a crédito gera endividamento num momento como esse, porque muitas dessas pessoas não tinham dinheiro de reserva, o dinheiro é para o dia a dia, para pagar incêndio, é para o negócio, então não é um dinheiro que eu guardo e tenho reserva, ou que eu vou fazer investimento, ou que isso vai ser um capital de giro. Não, são coisas que ainda não faz parte do pequeno. A outra questão é que no momento da pandemia tudo convergiu para a internet, né? Você tem que vender pela internet, né? Estamos em distanciamento social, mas assim, como assim vender pela internet se muitas pessoas às vezes não têm nem acesso a um sinal de internet com qualidade, entendeu? A entender como é que funciona a lógica de você vender pela internet não é algo tão simples. Você tem um negócio que você opera fisicamente, quando você vai vender pela internet, é um novo negócio. São características completamente diferentes de operar num negócio físico. E aí tem o tempo da educação, do letramento digital para você poder operar na internet. Então, são várias coisas que eu acho que influencia para esse processo desse empreendedor passando por esse contexto da pandemia, e me entristece muito de saber que várias dessas pessoas desistiram porque não conseguiram sustentar os seus negócios, né? Isso é uma realidade do Brasil. Por outro lado, a gente tem um grande movimento de desemprego, de pessoas que ficaram desempregadas no último ano e que migram para o empreendedorismo, mas nessa lógica da necessidade, né? Nessa lógica, eu preciso fazer alguma coisa para eu poder sobreviver. Então, a gente tem essa realidade no Brasil. Apesar de ter um movimento muito forte hoje de acesso a crédito, o acesso a microcrédito, eu acho que ele melhorou muito do que ele era antes. Tem as fintechs, tem as associações, cooperativas de crédito, mas tem uma dificuldade em conectar essas oportunidades até quem está na ponta, né? Desde populações periféricas, e essas populações periféricas entender quais são esses códigos para poder acessar esse crédito, né, até tem uma situação que eu lembro que logo a gente criou um fundo, chama Fundo é de Todos, 6 organizações que se juntaram, então, organização de São Paulo, BH, Salvador e Brasília. A gente se juntou e criou uma coalizão, chama Coalizão é de Todos, e a gente criou um fundo. No ano passado a gente arrecadou quase 1.700.000 e apoiou mais de 680 empreendedores no Brasil inteiro, desde acesso a crédito, a gente contratou psicólogas para atendimento, acesso a cartão de vale alimentação, crédito para colocar no celular para ter sinal de internet, crédito para fazer impulsionamento em redes sociais. Foi uma experiência bastante interessante. A gente uma vez foi conversar com um desses bancos públicos de São Paulo. E aí a gente ouviu falar assim, mas sim, a gente pode apoiar os empreendedores.
Só que tem uma questão, não pode estar negativado. Eu falo, mas como não pode estar negativado no momento da pandemia? Isso é, cara, para um banco popular que não entende essa especificidade no momento que a gente está vivendo, não vai conseguir isso ocorrer. E o ticket da gente de investimento era ticket baixo, de 1.500, 2.500 reais. Isso não é para o negócio, isso é para a pessoa, para ela pagar as contas dela, né? Não tem, poucas conseguiram investir esse recurso no seu negócio. A grande maioria foi para ajudar nas despesas de casa, entendeu? Sim, é. Bom, a gente precisa abrir aí para perguntas também, então não vou monopolizar todas as perguntas, não, porque eu acho que a gente seria legal aí, quem quiser participar, quem tiver alguma pergunta para trazer para a Adriana. Eu tenho mais umas 33 perguntas aqui, mas não vou fazer, exceto se alguém disser, não, não tenho e tal, aí a gente traz mais algumas perguntas. Não, eu Valendo ia falar, 35. deixa eu só fazer um comentário, assim, parabenizar o trabalho, porque a gente vê que existe essa questão da transformação social que você está produzindo nessas pessoas, né? O incentivo, a autoestima. Eu acho que esses momentos que você estava falando, momentos de pandemia principalmente, o desemprego, então o Instituto auxilia muito as pessoas nessa parte de apoio. Acho que isso é muito bacana. E vocês estão conseguindo essa questão do o físico para o digital, vocês estão conseguindo administrar isso e dar esse suporte para as pessoas? Como é que está funcionando isso nesse período? Deixa A eu gente complementar. A Feira Preta, você conseguiu fazer ela, inclusive, digital ano passado, né, Adriana? foi isso mesmo. A gente está nesse processo de digitalização. A gente não se preparou para esse momento de estar no digital. Então, a gente está passando pelo processo da transformação digital. A primeira digitalização que a gente fez foi, a gente tem um programa junto com o Facebook que chama AfroHub, e até o ano retrasado eram encontros presenciais, a gente circulou 7 estados com o Facebook fazendo educação em relação às mídias digitais, e a gente, o ano passado, criou uma plataforma, o ano passado criou uma plataforma de educação, né, com trilhas ligado a essa questão do marketing digital. A gente também, a Feira Preta, na última edição física, a gente reuniu mais de 40 mil pessoas, 170 empreendedores do Brasil todo, e aí, tipo, quando veio essa questão da pandemia, não podia mais, não teria como fazer um evento físico com essa quantidade de público, até porque né, foram cancelados os eventos físicos. Aí a gente migrou para o digital e aprendeu a fazer no digital, e foi uma coisa importante. A gente não conseguiu entregar a experiência de um evento físico, né? Porque a feira ela é muito sensorial. Lá você vai encontrar gastronomia, mais de 30 empreendedores que passam pela formação e apresentam um cardápio inspirado na culinária africana, tem galeria de arte, tem rodas de conversa, workshops, tem música, tem empreendedores, tem brinquedoteca, tem yoga quermética, tem espaço de bem-estar, tem tanta coisa acontecendo que gera uma experiência sensorial, né? Quando a gente foi para o evento físico, a gente não traz essa experiência sensorial, mas a gente traz uma produção de conteúdo. A gente produziu mais de 100 conteúdos em 22 dias de programação, desde conversa com Milene e Jeremias, que são os personagens negros da Turma da Mônica, até aula de yoga, até receitas de pratos africanos e show de jazz, assim. E o bom foi que a gente conseguiu, pela história da internet, de ampliar, né, de chegar a mais lugares. A gente bateu 1.700.000 visualizações nesses 22 dias de conteúdo, o que para a gente foi uma façanha. Mas um processo de aprendizagem, porque toda a cadeia de produção para um evento digital é muito diferente para um evento físico. E recentemente a gente digitalizou o programa Afrolab, que era o programa também imersivo, que em 2019 a gente passou por 12 estados, imersão em 7 dias em cada estado, com time de facilitadoras. E aí a gente digitalizou, a gente fez a primeira turma agora, há um mês passado, uma turma de moda com 140 empreendedores. E nesse formato digital que a gente vai fazer agora na África do Sul, que vai fazer para a Colômbia, trazendo aquilo que a gente trazia para o físico, mas com essa experiência do online, né? Ah, que bacana. Esses eventos, Colômbia, África do Sul, você mescla
as experiências de Brasil ou são só para a Colômbia, só para a África do Sul? Tem gente do Brasil que vai para lá e tem esse compartilhamento. Então, na Bolívia a gente fez só com afro-bolivianos, na Colômbia a gente vai fazer só com colombianos, e na África do Sul a gente tem pessoas empreendedoras de São Paulo e empreendedoras da África do Sul. Esse é específico que promove o intercâmbio. Tem uma questão da tradução, da língua, né? Então, o idioma traz um pouco dessas dificuldades de fazer essa mescla, né, entre dois países. O da África do Sul, a gente conseguiu um parceiro que topou pagar todo o processo de tradução. Aí a gente consegue trazer brasileiros para essa experiência. Ah, que Muito bacana. bom. Muito bom, A gente tem obrigada. duas perguntas aqui no bate-papo. Eu vou trazer as duas, Adriana, e aí você tenta fazer falar um pouquinho também, ó. Então, o Adriano Prates pede para você falar um pouco do que está por vir. Quais são os novos projetos, que eu acho até que você já citou aqui, né? Um pouquinho aí dessa internacionalização desse trabalho seu. E a Janete Costa quer saber da Adriana se poderia falar um pouco sobre quais caminhos trilhou para captar e traduzir a tecnologia e a inteligência do negócio para poder reproduzir em outros estados e países. Adriano, obrigada, Adriana, Janete. Janete passou pelo Afrolab com a Maíra, passou pelo Ed Todos, pelo fundo. Adriano manja muito de redes sociais e a gente tem coisas legais assim esse ano. Uma que é essas possibilidades do Afrolab da gente poder replicar em outros estados. A gente está lançando agora em maio um marketplace próprio. No ano passado, com a digitalização, além desse conteúdo do festival, a gente mobilizou mais de 1.000 produtos numa campanha junto com o Mercado Livre. Então, quem acessava o Mercado Livre no mês de novembro tinha uma comunicação direcionada para essa questão do empreendedorismo negro e com mais de 1.000 produtos para as pessoas comprarem, que era a nossa feira digital. Esse ano a gente lança um marketplace próprio em parceria com o Santander, no dia 10 de maio. Então lá vai ter produtos dos empreendedores. A gente tem uma metodologia que aí já respondendo a Janete, uma coisa importante, que é o lançamento da Casa do Recôncavo da Bahia, que o Recôncavo da Bahia é uma das regiões mais negras, elegeu pela primeira vez uma prefeita preta, que inclusive está sofrendo ameaças, assim, de um sistema muito difícil lá. E lá é a cidade da Irmandade da Boa Morte, né? Que eram mulheres negras há décadas atrás que faziam um movimento quase paralelo com a igreja e junto com movimentos abolicionistas. Então, elas conseguiam. A igreja falava: não, vocês não podem estar aqui dentro. Elas criavam outro sistema, além desse outro sistema delas poderem manter a fé, a religião, a sua religião, elas também juntavam dinheiro para fazer alforria de povos escravizados e também dinheiro para fazer a boa morte, para fazer um enterro decente para esses povos. E essa Irmandade da Boa Morte, ela perdura até hoje, é uma irmandade de mulheres, a gente chama de Irmandade Secreta, porque não é qualquer pessoa que pode entrar, tem um sistema para poder entrar na Irmandade, e durante muito tempo atrás era grande referência de festa religiosa da região do Recôncavo da Bahia que vinham afro-americanos especificamente para presenciar a Irmandade da Boa Morte. E a Casa Preta Hub a gente vai abrir em Cachoeira justamente para a gente fazer essa conexão com a ancestralidade, com a tradição de onde surgiu, né? E com essa resposta já indo para a Janete, a gente foi aprendendo, foi tudo processo assim para desenvolver, por exemplo, a metodologia do Afrolab. A gente convidou, quando a gente construiu a metodologia do Afrolab, a gente trouxe 5 empreendedores, 5 líderes de redes de empreendedores de 5 estados para poder construir o método. E veio uma universidade do Reino Unido também, que era especialista em economia criativa, para ajudar a gente a pensar nas bases teóricas alinhado com esses saberes ancestrais. E aí a gente foi testando. Na primeira vez a gente testou com 3 estados, depois foi para 7 estados, até 10 estados, vivenciando essa possibilidade de falar de empreendedorismo, mas a partir desses saberes ancestrais, né? Porque a população negra empreende no Brasil há muito tempo, né? Com o fim da escravidão, o processo de mobilidade social
se dá, né, como primeira possibilidade através do empreendedorismo, através das mulheres que trazem esse conhecimento dos mercados antigos africanos, a lógica de mercados, de feira. Quem traz isso né, para o Brasil é o continente africano por essa lógica dos mercados, das feiras, né? Tanto que você tem resquício até hoje das mulheres do tabuleiro da Bahia. Isso é uma prática da África antiga, desses mercados antigos. E aí não é possível que em 13 décadas a gente não tenha saberes específicos, não tenha tecnologias que foram criadas, sistemas, insights, né, para como fazer, para como vender, né? Então, isso a gente começa, na Feira Preta, a gente começa a resgatar essas histórias. Tanto que uma das aulas que a gente tem do Afrolab, quando a gente fazia fisicamente, a gente ia com uma historiadora para o Museu Afro Brasil, para olhar o Museu Afro Brasil e poder contar para essas mulheres o que era cada uma daquelas coisas. Tem uma área dentro do Museu Afro Brasil que é uma área de tecnologias. E lá coloca todas as coisas que foram construídas pelos povos africanos. E a gente traz essa história para os empreendedores para falar para eles que eles vêm dessa dinastia, que eles vêm desse legado não é de um legado de povos que foram escravizados, mas é um legado de uma inteligência, de um poder intelectual e não só braçal, entendeu? E a partir disso é que a gente replica nas outras localidades. Mas, por exemplo, para chegar na Bolívia, a gente vai a convite do Museu Nacional e da Embaixada do Brasil na Bolívia. Não foi simplesmente levar o método para lá, assim como aconteceu no Maranhão, foi sentar com a comunidade e construir. Um dos objetivos era construir uma feira. No final, depois veio a pandemia, tanta coisa aconteceu que eles geraram um catálogo, eles conseguiram mapear empreendedores afro-bolivianos em diversos lugares e hoje eles se mantêm ativos, né, ainda nessa perspectiva da criação. E na Colômbia, a gente vai reunir, lá é muito forte a questão da academia envolvida com empreendedorismo, então vai ter professores acadêmicos, vai ter empreendedores, vai ter organizações, líderes de organizações sociais para construir o que faz sentido para a Colômbia. Então a gente tem um esqueleto, mas esse esqueleto ele é alterado, modificado, adaptado para as vocações locais. Muito bom, muito bom. Adriana, eu queria, bom, eu tinha feito várias perguntas, mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente quem são as suas referências, né? Porque eu acho que a gente vive, né, como você disse, há pouco tempo que a gente trata dessas questões de gênero e questões raciais da forma hoje como a gente tá vendo, né? Tanto no mundo corporativo quanto nas mídias, né? É, as ações afirmativas, etc. Mas você tem aí, né? Você já falou da sua família, né? Das mulheres da sua família, que são grandes referências para você. Mas eu queria também entender quem mais, né? Como empreendedores, quem são as suas referências, em quem que você se inspira, o que você gosta de ler, o que você gosta de assistir, para a gente poder te conhecer um pouquinho mais também. Cara, de fato, as mulheres da família, a minha referência primeira são as mulheres da minha família. Eu aprendi muito com a minha bisavó, com a minha avó e com a minha mãe, e aprendo muito com a minha filha. Minha filha é uma empreendedora nata. Cada dia ela me traz uma ideia, ela já tem as estratégias. Eu fico encantada com a possibilidade das coisas que ela me traz. E as muitas histórias que eu conheci pelo Brasil a partir da experiência do Afrolab, muitas mulheres. A Janete é uma que para mim é uma referência, a forma como elas construíram o negócio delas na área de alimentos, né, de gastronomia, que é o Free Soul Food. Eu fui encontrando muitas mulheres, das mais requintadas, como uma Rachel Maia, que muitas vezes faz mentoria para mim, que foi a primeira CEO, né? A dona Nalvinha lá da Ilha do Amor, lá no Recife, entendeu? Que vende cocada, que envolve a comunidade, que quando a gente dá a grana para ela, fala: não, não é para mim, eu vou dar aqui, repartir com outras mulheres e a gente vai comprar os insumos para fazer a cocada e para ser para todo mundo, entendeu? Então, essas são as minhas referências, as mulheres que eu fui encontrando no Brasil. Tem muitas mulheres também em cargos de alta liderança que me inspira muito, assim, a própria Vivi Elias, que fez parte, acho que faz parte ainda do Comitê de Igualdade Racial, que está na Mil, também é uma super referência. É,
Eu gosto muito, eu gostei muito de um filme que eu assisti, porque eu gosto sempre da perspectiva histórica, passado, presente e futuro. E o Madame Walker foi maravilhoso para mim, assim, esse último da Netflix foi ótimo. Assim como Amarelo, o Demicida são referências que eu indico assim para assistir, porque o Madame Walker traz a questão racial nos Estados Unidos, a luta dos direitos civis, e ela traz isso traduzido para o negócio, né? A questão do machismo, de ser o homem, o crédito para homem e ela tentar bloquear, né, fazer, quer dizer, quebrar esse bloqueio. E no Brasil, e no o Emicida com o Amarelo no Brasil, traz os marcos do que foi acontecendo pelo movimento negro em relação às conquistas dos direitos civis. O Brasil tem uma história de muita similaridade com os Estados Unidos e de muita similaridade com a África do Sul. E o Brasil hoje é referência para os países da América Latina. E de livro, eu gosto, o último que eu li que eu gostei muito, enfim, é quase um clichê, que é da Michelle Obama, porque ela fala de legado, sabe? Ela fala de como você preparar as futuras gerações. Assim, eu sinto muito que a gente não fala sobre isso, sobre passagem de bastão, sobre trazer as gerações para falar. Olha, gente, não inventa a roda, muitas coisas foram construídas. Bora ver o que foi construído, resgatar essas histórias do passado que faz com que a gente esteja aqui hoje e a partir daí pegar esse bastão e projetar para o futuro. Então, esse livro dela me marcou muito, o documentário dela, assim como a peça do Lázaro Ramos e da Thaís Araújo, que foi feito um tempo atrás, que eles traziam exatamente isso, que era um discurso do Martin Luther King, e tem uma cena dessa peça de teatro que eles colocam várias imagens assim, e fala dessa perspectiva do quanto Martin Luther King ajudou a construir, fez a passagem de bastão para outras gerações, né? Formou muitas lideranças para hoje ter os Estados Unidos, o Black Lives Matter. Então, eu tenho essa reflexão da juventude tem batido muito forte para mim. Ah, importantíssimo, né? Porque é isso, se a gente não prepara, né, esse legado, ele fica perdido, né? Então, você tem toda a razão de ter esse olhar e essa preocupação. Deixa eu ver, tem alguma pergunta aqui no chat? Ah, alguém se despedindo aí que não conseguiu ficar. Eu acho que a gente já está se encaminhando para o fim. Eu queria só que você falasse um pouquinho do seu livro, para a gente poder fechar. Pode ser, Valéria? Pode. Daí a gente faz o sorteio, né? Que o pessoal já está Sorteio. ansioso pelo sorteio. Vamos Antes lá. da Adriana falar, eu vou falar como leitora. Uhum. Depois você fala aí. Certo. Eu adorei o seu livro, porque ele não é um livro didático, né, Adriana? Uhum. Ele é um livro que você abre a sua história mesmo, assim, mas você também traz aspectos históricos, né? Você traz essa importância, né, da gente olhar para quem já fez alguma coisa antes, né, e valoriza, né, e traz luz para coisas, para eventos que muitas vezes a gente não conhece, né? Eu particularmente não conhecia. Então eu gostei muito, muito de ler. Tem histórias deliciosas da Adriana, então tem uma história deliciosa de quando ela foi para Nova York para um encontro com o Obama, Sim. que ela conta para gente no livro. Então, assim, eu também me diverti lendo, né? Sofri com você. Você fala, né, da sua história de vida, do seu casamento, como foi a gravidez da Clara, né? O que a sua vida mudou. Então, assim, eu adorei ter te conhecido um pouco mais aqui por meio da leitura do Preta Potência. Então, foi uma experiência muito gostosa que eu compartilho aqui com vocês. E aí a gente vai te ouvir e depois a Valéria, então, vai fazer esse sorteio de um livro. E eu quero dizer que ele também está à venda lá na Livraria da Tarde. E a gente está atendendo pelo WhatsApp e tem no site também, livrariadatarde.com.br. E os livros Adorei, estão autografados. adorei o merchan. Você falou melhor que eu, Mônica. Eu fiquei muito feliz que você teve a oportunidade de ler, conseguiu ler, e de fato é um pouco disso mesmo. Traz muitas nuances da minha história de vida, né? Porque eu conto
dessas histórias de como eu fui entendendo essa questão do empreendedorismo, mas o que me agrada muito no livro é saber que ele não foi escrito só por mim, ele foi escrito também por uma geração de mais três mulheres. Então, a gente tem a Ana Lu Silva Souza, que ela criou o livro Existência e Resistência. Ela é uma professora doutoranda na UFBA. A gente tem a Semaia Oliveira, que é uma jovem, essa geração de legado, né? A mãe dela vendia roupas na Feira Preta e ela hoje ela lidera o Nós Mulheres da Periferia, que é um super negócio social que fala de comunicação, mulheres e periferia. E a Cris Gomes, que foi uma das primeiras apresentadoras de um programa de hip hop e hoje, ela que trouxe a Angela Davis, ela fez muitas coisas, né? Trabalha numa instituição internacional com literatura, e foram, assim, elas três e mais eu com esse olhar, não só para a minha vida, mas o olhar histórico, né? Acho que para quem poder acessar esse livro, o livro traz bastante dessas referências, desses marcos, né? Das coisas importantes. Quais são as histórias que fazem com que a gente esteja aqui hoje? Da onde vem tudo isso? Não parte de mim. Ela tem uma perspectiva de passado, presente e futuro, entendeu? Então, recomendo para vocês. Você é meu merchan, eu recomendo para vocês lerem. Com Assino certeza. embaixo, recomendo. Vamos ler. Alguém tem mais alguma pergunta? Posso fazer o sorteio? Então vamos lá. Sorteada foi a Cleusane. Cleusane está aí ainda? Tá. Tá. Pode falar um oizinho, Cleusane? Eu acho que ela tá Tá sem áudio. ligado o vídeo. Não, e acho que ela tá sem conexão de áudio, mas depois, se ela puder mandar o endereço ou o contato aqui, o celular, ou algum tipo de Isso, e-mail que a Se gente. quiser, se quiser, pode acessar a gente pelo Instagram, pelas redes sociais da Livraria da Tarde, que a gente também ajuda ela aí a receber o livro, faz com que o livro chegue até ela. Isso, parabéns, Cleusane, um livro autografado da Adriana. Uma honra ter você aqui com a gente. Adriana, obrigada, amor. Um beijinho. Foi muito Imagina, eu bom que ter vocês agradeço. aqui. Eu que agradeço as pessoas que pararam para aqui para assistir a gente, que vieram, disponibilizaram do tempo, né? Acho que as coisas mais difíceis hoje é você poder reservar tempo, né? O tempo está escasso, então eu valorizo muito quem pode parar um pouquinho e poder ouvir o que a gente tem para poder trazer ao MDB, né? Que é essa casa acolhedora. E você, Mônica, pelo seu afeto, pelo seu carinho, pela sua generosidade. Obrigada, viu? Eu que agradeço essa oportunidade incrível de voltar aqui para o Mulheres do Brasil também, que eu já estava há um tempinho sem participar dessas reuniões do comitê, né, Dani? Eu estou aqui no grupo do Sim, WhatsApp, com mas não estou saudade. conseguindo vir. Então, foi uma delícia trazer a Adriana, que foi uma pessoa por quem eu já fiquei super encantada lá atrás, quando eu a conheci no TED, e agora, mais recentemente, recebi as duas, né? A Adriana e a Clara, que a Clara Sim. também é uma querida, uma graça de menina. Na livraria foi realmente uma delícia conhecer você pessoalmente e eu só tenho a agradecer assim essa oportunidade da gente estar aqui hoje conversando e adorei ter seu livro, então fico feliz aí que a gente possa ter feito esse bate-papo aqui hoje. Obrigada. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Boa noite, viu? Obrigada. Boa noite. Obrigada. Obrigada, Boa noite. Adriana. Parabéns. Obrigada, abraço, foi ótimo.